Bom dia a todos. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao Celso e ao Erivelto o convite. É sempre um prazer participar desse meeting. Bom, eu vou tentar responder essa pergunta, se existe uma correlação entre Hashimoto e carcinoma papilífero de tireoide. Talvez eu consiga responder ou talvez eu até vá confundir mais um pouquinho. Bom, esses são os meus conflitos. Bom, como vocês sabem, já foi bastante falado aqui, o câncer de tireoide é o câncer endócrino mais prevalente. Aqui, como vocês veem, aqui é uma comparação entre o passado, o presente e uma projeção até 2020, mostrando que o carcinoma papilífero está aumentando a sua incidência aqui em homens, mostrando então uma comparação com os outros cânceres comuns, que é pulmão, intestino e próstata, que há uma diminuição da incidência desses cânceres e há um aumento da incidência do carcinoma papilífero. É um aumento menos pronunciado quando você compara aqui com as mulheres, em que o aumento do carcinoma papilífero a incidência é bem mais pronunciado quando comparado com intestino, pulmão e mama e ovário. Bom, a incidência está aumentando bastante, 300 mil novos casos por ano, uma taxa de mortalidade em torno de 0,5 por 100 mil por ano. O carcinoma de tireoide ele é mais, a incidência é maior nos países desenvolvidos, 11 para 100 mil habitantes, em comparação com os países em desenvolvimento, que é 5 para 100 mil habitantes. E aqui no Brasil, então, nas mulheres, ele já é o 5º câncer mais prevalente, e nos homens, 17º. Bom, aqui vocês veem que o carcinoma que está aumentando mais a incidência é o carcinoma papilífero em comparação com os outros, e o carcinoma que está aumentando é o T1, que são os microcarcinomas ou os carcinomas de 1 a 2 centímetros, são os que estão aumentando mais a sua incidência. Então, os carcinomas de muito baixo risco ou baixo risco. Portanto, vocês veem que apesar da incidência estar aumentando, a mortalidade não aumenta. Bom, e a tireoidite de Hashimoto, então, já que eu vou falar da correlação dos dois, também ela é a doença autoimune mais prevalente. Ela é uma incidência em torno de 0,3 a 4,5 por 1.000 habitantes, então é uma incidência bastante alta. E aqui esses estudos, então, mostram aqui o estudo do Brasil, que o TSH aumentado, aqui inclui insuficiência tireoidiana mínima e o hipotireoidismo, chega a 21% nas mulheres, 16% nos homens, aqui no estudo dos Estados Unidos, e aqui no Brasil até 19%. Então, a tireoidite de Hashimoto e o hipotireoidismo tem uma alta incidência, uma alta prevalência. Bom, o hipotireoidismo, como vocês sabem, ele é muito mais prevalente nas mulheres e aumenta ao longo dos anos. E, assim como o carcinoma papilífero de tireoide, então, a incidência da tireoidite de Hashimoto está aumentando ao longo dos anos. E isso também é motivo para muita discussão, a gente pode conversar numa outra palestra sobre o porquê do aumento da incidência dos dois. Bom, então, a associação entre o carcinoma papilífero de tireoide e a tireoidite de Hashimoto, ela foi primeiro descrita em 1955 por Daly. Mas ainda não está claro se essa coexistência das duas doenças se deve simplesmente ao fato que são duas doenças altamente prevalentes que simplesmente acontecem ao mesmo tempo. Então, a gente não tem ainda se existe essa relação, né? O conceito de doença inflamatória crônica levando a carcinogênese já está bem estabelecido nos outros cânceres, como câncer gástrico, câncer de cabeça e pescoço, septo biliar e tantos outros. E já foi bastante discutido o sistema imune e o câncer de tireoide pela doutora Laura ontem. Acho que quem assistiu foi uma palestra brilhante. Bom, existem alterações citológicas e nucleares que são semelhantes no carcinoma papilífero e na tireoidite de Hashimoto, como rearranjo RET-PTC, mutação BRAF, alterações no sistema AKT, entre outras, tá? Bom, alguns estudos, isso eu vou mostrar alguns dados, mostram um prognóstico pior quando a tireoidite de Hashimoto coexiste com o carcinoma papilífero. Alguns mostram que não há diferença no comportamento, mas a maioria dos estudos mostra que a tireoidite de Hashimoto é um fator protetor no câncer de tireoide. Eu vou mostrar alguns dados. Essa aqui é uma meta-análise feita por Lee e colaboradores e que foram analisados 10.648 pacientes com carcinoma papilífero e esses pacientes tinham uma taxa de 23% de tireoidite de Hashimoto, 2.471 pacientes.
Então, aqui o odds ratio foi de 2,76 no carcinoma papilífero de tireoide, quando comparado com nódulos benignos. Então, mostrando claramente aqui que há uma correlação de carcinoma papilífero e tireoidite de Hashimoto. Quando foi comparado com outros carcinomas, carcinoma folicular ou medular, também o carcinoma papilífero teve uma correlação positiva, o odds aqui foi de 2,43. E a presença da tireoidite de Hashimoto nos pacientes com carcinoma papilífero estava associado com uma longa sobrevida livre de doença, então, com o melhor prognóstico. Então, o hazard ratio aqui foi de 0,56, então mostrando que confere um melhor prognóstico. Então, nessa meta-análise, foi demonstrado que o carcinoma papilífero está associado à tireoidite de Hashimoto e que a tireoidite de Hashimoto confere características clínico-patológicas melhores, mais favoráveis ao carcinoma papilífero quando comparado àqueles pacientes que não têm a tireoidite de Hashimoto. Então, predominância no sexo feminino, tinha mais multifocalidade, sem extensão extratireoidiana, sem metástases para linfonodos e melhor sobrevida ou tempo livre de recorrência. Então, entretanto, devido a essa alta prevalência, ele sugere, então, que os pacientes com tireoidite de Hashimoto sejam cuidadosamente monitorados para o carcinoma papilífero de tireoide. Bom, essa revisão aqui da literatura feita por Jankovic, ele analisou 8 estudos com punção de tireoide e 8 estudos em que foram analisados os resultados de tireoidectomia. Então, nesse estudo, vocês vejam, foram analisados 18.000 amostras de punção e o carcinoma papilífero estava presente em 1,2%. Então, ele não mostrou na PAF uma correlação entre a tireoidite de Hashimoto e o carcinoma papilífero. Nos resultados de tireoidectomia, a presença do carcinoma papilífero nos pacientes com tireoidite de Hashimoto foi 27,5%. Então, na tireoidectomia foi demonstrada essa correlação. Então, muito provavelmente, o que a gente tem que avaliar? Se existe um viés de seleção para a cirurgia. E existe, né? Então, aqui esse estudo, que foi um N bastante significativo, foi uma amostra de 10.500 de punção, o resultado, o carcinoma papilífero estava presente em 1,9% naqueles pacientes que tinham tireoidite de Hashimoto e presente em 2,7% naqueles que não tinham tireoidite de Hashimoto. Então, aqui na punção mostrou claramente que não havia associação. Então, aqui o RR foi de 0,69 no grupo de punção, comparado com 1,59 na tireoidectomia. Então, esse estudo concluiu que nos resultados de biópsia não houve correlação entre tireoidite de Hashimoto e carcinoma papilífero, e na tireoidectomia houve. Então, provavelmente por um viés de seleção. E aqui, nesse estudo feito pelo grupo do Patini, eles também fizeram essa mesma avaliação de punção e tireoidectomia e perceberam também que nas amostras de punção, vejam, aqui são os pacientes, esse primeiro aqui são os pacientes que tinham tireoidite de Hashimoto e nódulo, depois aqui Graves, aqui nódulo sem tireoidite de Hashimoto, sem anticorpo, sem alterações ecocardiográficas, e vocês vejam então que não há diferença, né, os nódulos benignos e malignos, não há uma prevalência maior aqui de tireoidite de Hashimoto nos nódulos malignos. Então, ele não achou também correlação na punção. E aí, o que acontece? Porque qual foi a indicação da cirurgia? Nos nódulos que tinham tireoidite de Hashimoto, a maior indicação foi suspeita. Os pacientes foram para a cirurgia em 60% dos casos porque tinha suspeita de malignidade. E nos outros aqui, muito da indicação foi por causa do tamanho do nódulo. Então, só isso já naturalmente que os pacientes que tinham nódulo e tireoidite de Hashimoto, doença autoimune, claro que eles tinham uma prevalência maior de câncer. Então, eles concluíram também a mesma coisa, que na punção tinha correlação, mas nos estudos de cirurgia não tinha correlação por esse viés de seleção. Aqui eu trouxe esse estudo só porque ele mostra, um dos poucos estudos que mostram um pior prognóstico da tireoidite de Hashimoto com o carcinoma papilífero em crianças e adolescentes, mostrando que existe mais carcinoma papilífero familiar quando tem a tireoidite de Hashimoto e também tem características mais agressivas.
Bom, então vou mostrar aqui só alguns estudos mostrando então a correlação entre tireoidite de Hashimoto e BRAF. Então, nesse estudo, o BRAF tem 1.780 pacientes, 11,5% tinham tireoidite de Hashimoto, 76% tinham mutação BRAF V600E. Então, eles foram avaliar a agressividade do tumor com a mutação e com tireoidite de Hashimoto e sem tireoidite de Hashimoto nas diferentes características aqui, tanto nas diferentes classificações, TNM, e aqui eu salientei também na classificação do ATA. Então, vejo que quando tem o BRAF e tem tireoidite de Hashimoto, aqui o odds ratio foi de 1,8, e quando não tinha tireoidite de Hashimoto foi de 3. Então, sem tireoidite de Hashimoto e BRAF é mais agressivo. Então, aqui a tireoidite de Hashimoto tem um fator protetor. A mesma coisa também na classificação do ATA. Foi mais agressivo quando tinha BRAF sem tireoidite de Hashimoto. Então, nesse trabalho, a mutação BRAF e a tireoidite de Hashimoto conferem um melhor prognóstico, um tumor menos agressivo. Bom, vocês sabem que o TSH ele é um fator preditor independente de risco de malignidade. E a gente sabe que não podemos pensar em tireoidite de Hashimoto sem pensar em também variação do TSH. Então, eu vou mostrar aqui alguns dados. Esse aqui foi o primeiro estudo do Boelaer que mostrou a correlação, né, o valor preditivo de risco de malignidade do TSH em câncer de tireoide, em 1.500 amostras. Então, mostrando que, vejo aqui, mesmo um TSH normal de 1,7, já tem praticamente quase o triplo de chance de prevalência de malignidade quando comparado com o TSH mais baixo. Então, e acima do normal, então, acima de 5,5, quase que 30%. Então, aumenta bastante a prevalência. Então, com isso, vejam, o TSH acima de 1, um odds ratio ajustado aqui de 2,72. Então, mostrando que o TSH ele é um fator independente de risco de malignidade. Aqui ele manteve as características clínicas, como sexo, idade, característica do nódulo, e apenas mudou os valores do TSH. E aqui vocês vejam que foi, então, à medida que o TSH foi aumentando o risco de malignidade. Então, ficou clara que o TSH ele é um fator independente. Esse estudo também mostrou que, à medida que ele endossou os dados do Boelaer, mostrando, então, que à medida que vai aumentando o TSH, vai aumentando a prevalência da malignidade. Percebam que ainda com valores bem dentro da faixa normal. Aqui, esse estudo italiano mostrou exatamente a mesma coisa, que níveis baixos de TSH protegem, né? Então, tem um fator protetor de malignidade. E aqui também a mesma coisa, já acima de 0,6 o TSH, esse estudo mostrou que já tinha um odds ratio de 2. Então, aumentando o risco de malignidade. E daí, finalmente, teve essa meta-análise do MacLeod com 40.900 pacientes, que mostrou uma correlação fraca de 1,23. Então, a gente também não pode esquecer que esses pacientes com tireoidite de Hashimoto, não podemos falar em tireoidite de Hashimoto sem pensar no valor do TSH. Então, concluindo, né, nós não temos ainda dados consistentes para afirmar que existe uma relação causal entre tireoidite de Hashimoto e carcinoma papilífero. Os estudos de punção mostram essa correlação e os estudos de cirurgia de tireoidectomia não mostram essa correlação, provavelmente por aquele viés de seleção. A maioria dos estudos mostram, então, um melhor prognóstico, né, naqueles pacientes que têm tireoidite de Hashimoto e carcinoma papilífero. Ainda nós não temos critérios para identificar aqueles pacientes que têm tireoidite de Hashimoto que têm um maior risco de desenvolver carcinoma papilífero, como, por exemplo, a presença de anticorpo antiperoxidase, BRAF, nível de TSH, sistema KT, etc. E é claro que precisa fazer, então, observar cuidadosamente esses pacientes com tireoidite de Hashimoto, né, e principalmente aqueles pacientes que têm nódulo, que têm história familiar e que têm níveis de TSH mais altos, principalmente acima de 1, pelos estudos, acima de 1 já é um risco mais aumentado. E claro que estudos prospectivos precisam para a gente elucidar melhor essas questões. Bom, eu gostaria de convidá-los ao 17º EBT, que vai ser realizado de 21 a 23 de abril, em Gramado. Se vocês quiserem, já tem o site do próprio congresso e também no site do Departamento de Tireoide tem um link, vocês entram para vocês verem a programação científica que está muito boa. Obrigada.